Congresso Nacional recomeça os trabalhos agora depois do Carnaval e com uma agenda importante e atrasada. De cara, os parlamentares terão que votar o orçamento de 2013. O que esperar da próxima semana em Brasília, com o PMDB no comando do Senado e da Câmara? Está comigo a deputada federal Jo Moraes, presidente do PCdoB de Minas. Bem-vindo, deputada. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Deputada, como é que a senhora acha, vamos começar pela questão do PMDB no comando das casas do Congresso, como é que a senhora acha que vai ser essa relação, que muito vem sendo especulado, essa relação entre o Congresso e o governo Dilma, nesse momento que Renan Calheiros e Henrique Alves comandam o Congresso? Eu diria que há um compromisso do PMDB em fazer valer a sua força de construção de consenso de apoio à presidente Dilma. Os dois presidentes eleitos foram eleitos com o apoio do Partido dos Trabalhadores e de grande parte da base da presidente Dilma. Qual o componente novo? O componente novo é que, nesta dinâmica, 2014 se antecipa, levando aqui o Eduardo Campos, presidente do PSB, que teve vitórias importantes nas eleições municipais, passe a atuar como o fez nas eleições das duas mesas, de forma efetiva para se viabilizar como uma alternativa. A senhora acha que ele quer realmente ser candidato a presidente em 2014? Eu diria que o governador Eduardo Campos, ele se fortalece com toda essa construção política que resultou do movimento das eleições municipais, mas ele se fortalece enquanto uma liderança nova de uma região que se desenvolveu sob a direção do PSB em Recife e no Ceará. Ele passa a ser uma referência, uma nova liderança, e se coloca como uma alternativa para se viabilizar. Eu não diria se é 2014 ou 2018, mas há um projeto claro, partidário. Em curso, né? Em curso. A senhora acha que a eleição de Henrique Alves e de Renan Calheiros, com a aquiescência do Planalto, sinaliza que o governo, que Dilma já escolheu manter o PMDB como principal aliado? Eu diria que Dilma respeitou um acordo. Em política, você não brinca com acordo político, porque você cria uma situação de profunda instabilidade, como nós vivemos no final do ano passado. Havia um acordo entre o PT e o PMDB de revezamento na presidência da Câmara dos Deputados. Este acordo tinha que ser honrado, sob pena de a segunda maior bancada, que é o PMDB, criar uma situação de quase inviabilidade do governo. No caso do Senado, é correlação de forças e capacidade. Além do PMDB ter um número expressivo de senadores, também tem articuladores políticos muito hábeis que levaram a uma vitória significativa. Agora, deputada, o líder do PT na Câmara negou que o PT, que parte do PT pelo menos, que tenha havido muitos votos contra o Henrique Alves do PMDB. Ele disse que não houve nenhuma traição em massa, mas o fato é que a votação do Henrique Alves foi muito menor do que o esperado pelo PMDB na Câmara, não? Eu diria que a votação do Júlio Delgado foi maior do que o esperado. Evidentemente, a consequência, uma coisa não necessariamente corresponde à outra. Há um clima de insatisfação dentro da casa em torno desse acordo dos dois maiores partidos, que, em certa medida, exclui a maioria de uma construção. Então, se isso leva a uma concentração nas relatorias, isso leva a uma concentração na distribuição de presidências de comissão, em certa medida proporcional, isso levou a um distanciamento, inclusive uma fragmentação da base do governo da presidente, por conta dessa
quase que bipartidarização, concentração de então, poder. O problema estaria menos entre os dois partidos e mais com a insatisfação do resto da base. É evidente que parte do conjunto dos partidos, uma fraçãozinha contribuiu, inclusive do PMDB e do PT, expressou no seu voto essa insatisfação que não é na figura do presidente ou do PMDB, mas é numa dinâmica que envolvia o PMDB e o PT. E eu acredito que isso daí é necessário agora superar alguns acordos políticos. A casa tem que voltar a pensar no país. A casa tem vivido, sobretudo no último período, muitas dissensões internas, está muito voltado para essa demarcação de campos, a não ser o projeto dos royalties, que levou a uma polarização de um debate que interessou muito ao Brasil. Por isso que agora a Câmara e o Senado vão ter que ter o desafio, não é o Renan e o Henrique, são as duas casas e o Colégio de Líderes. Ter agenda, ter pauta. O que é que a gente retoma do desenvolvimento? Quando o Henrique Alves e Renan Calheiros também fazem um discurso de valorização do legislativo, tem a ver com essa insatisfação? Reflete. Quando eles estavam em campanha, né? Mas também na continuidade. Reflete um certo, eu diria, enfraquecimento do tripé básico da República Brasileira, que é o legislativo, o equilíbrio dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nós vivemos uma tensão na relação com a presidente Dilma, sobretudo a partir do Código Florestal, muito tensionamento, muita intervenção e pouca conversa. Nós vivemos uma grande tensão com o Superior Tribunal Federal, que culminou agora com a definição da liminar do ministro Fux, que praticamente paralisou os trabalhos quando fala sobre os vetos. Então, eu diria que este clima de insatisfação interna, ele foi motivo de buscar não só um discurso mais afirmativo para dentro da casa, como também um discurso em que superasse a fragmentação. Eu acredito que agora nós temos um enorme desafio, dar conta da retomada do desenvolvimento que a presidente Dilma colocou na sua mensagem. Dá conta de ampliar a infraestrutura. Esse país não aguenta mais. Tem que desbloquear os investimentos. Dá conta de baixar a energia mesmo para o país desenvolver. Nós temos uma coisa que eu acho que a Dilma botou muito bem. A Dilma não falou mais em reforma tributária. Medidas do regime tributário que ajudem a desenvolver o país, a acelerar a indústria, porque nós estamos vivendo uma situação na indústria muito grande. Então, acredito que há um clima possível, cuidar dos problemas da federação, cuidar dos problemas do desenvolvimento e cuidar de algumas coisas muito elementares, tais como, que é um absurdo, o Congresso não ter votado a nova medida sobre o Fundo de Participação dos Estados, que foi preciso uma medida provisória que ampliasse e uma prorrogação que o Supremo nos desse. Agora, a senhora colocou um cenário aí, quer dizer, o Congresso tem muito o que fazer, precisa se organizar, mas tem muito, a senhora diria que tem muito a ver com a dificuldade, o pouco contato que a presidente Dilma teve com a base nesse período? E a senhora acha que em 2013 isso vai ser superado? Olha, eu acredito, nesse ano de 2012, a presidente Dilma conversou mais com a sociedade e muito menos com o Congresso. Evidentemente que ela tem que continuar conversando com a sociedade. Agora, onde se votam os projetos que ela manda, onde se desenvolvem algumas medidas tão necessárias como ela está vivendo agora, que é a não votação da lei orçamentária, que ela teve que mandar uma medida provisória, inclusive para não deixar os municípios e os estados sem recursos. Considerando que é um ano tão estratégico, quer dizer, é o terceiro ano dela, daqui a pouco, em 2014, já é campanha de reeleição. A senhora vê algum sinal de que isso vai mudar esse ano ou não?
Eu acredito que sim, ela tem feito Alguma coisa concreta, alguns movimentos? Alguns movimentos. Ela reuniu com alguns líderes nesse período aí. Ela, no final do ano passado, ela sentiu que o clima era tão grande que ela reuniu com as bancadas, bancadas importantes, com o colégio de líderes, para fazer algumas discussões muito concretas. Se aproximou de pessoas, de lideranças políticas. Isso eu acho que ela começa a perceber. Evidentemente que começamos um ano que não foi uma coisa boa. A mensagem da presidente Dilma deveria ter sido levada por ela, assim como o presidente Lula o fez no seu primeiro ano de governo. Essas atitudes que ela tomou no final do ano passado, no primeiro ano de governo ela fez também, ela não fez agora no terceiro, né? Mas é que é preciso entender que o momento era delicado? O momento era delicado. Agora, por falar em momento delicado, está lá a peça do orçamento para ser votada, que devia ter sido votada, só mencionou aí o fundo de participação, mas o fato é que o orçamento não foi votado. E existe lá um imbróglio que vai aparecer semana que vai voltar à pauta semana que vem, que é a questão dos mais de 3 mil vetos que estão lá, que, por determinação do Supremo, têm que ser examinados. E há uma discussão se vai ser antes ou depois do orçamento. Como é que a senhora está vendo a próxima semana? Tivemos uma reunião, inclusive, com o presidente Henrique, que levantou uma proposta de acordo, que eu acredito plenamente possível. O Congresso Nacional faria um acordo em votar, mantendo todos os vetos, 3 mil vetos, até o pronunciamento do ministro Fux, à exceção do veto sobre o projeto de distribuição dos royalties. E os que vêm da decisão do ministro Fux até agora, que são 51, seriam apreciados e votados naturalmente numa ordem resolvida. Isso daí daria uma tranquilidade e uma agilidade maior e um pacto que começa a ser avançado. Essa é a proposta que o presidente Henrique Eduardo Alves, acredito eu, deve ter conversado, embora negaram, que não trataram, com o presidente Supremo, o Joaquim. Para você imaginar, dos 3.051 vetos que tem, foi feita uma peneira, 102 efetivamente estão ainda em funcionamento. Outros são vetos de lei orçamentária, porque são 18 anos sem votar. Vetos de lei orçamentária que já caiu, que já foi executado. Votos de legislações que mudam as outras legislações. Só sem imposto. Em torno de 100 imposto. Mas esse algum acordo que possa, desculpe interromper a senhora, mas algum que possa trazer alguma grande mudança na realidade do país? Olha, acredito que não. Qual era a proposta que a oposição fez? Acordar que nós apreciássemos os vetos de royalties, Código Florestal e Emenda 29, que é aquela que garante recursos 10% para a saúde. Não são mudanças significativas, porque o próprio Código Florestal, a presidente já mandou um outro projeto, os vetos relativos a isso, mandou um outro projeto e são possíveis de serem alteradas. Nada que venha impactar. A oposição também propôs a apreciação, são 4, do fino fator previdenciário. Nós temos um projeto de lei tramitando sobre esse tema e que pode ser colocado. Então, eu acredito que o pacto da pacificação seria nós votarmos para manter todos os vetos, os 3 mil, à exceção dos royalties, e apreciar os que o ministro Fux indicou aí, que envolve várias outras questões mais atuais e mais pertinentes. A senhora acredita que sai esse acordo? Olha, a informação, na última conversa que eu tive com o presidente Henrique, ele dizia a sinalização positiva de partidos da oposição, e ele estava completando, evidentemente, com o conjunto dos partidos da base, uma solução que é a melhor solução. O Brasil precisa deixar de usar esse impasse para as disputas internas. O Brasil não, a Câmara, o Congresso. Então, eu acredito que seria o acordo de superar o impasse, a votar o oposição orçamento. está dentro desse acordo.
Não, nós estamos tentando construir com a oposição. E é com a oposição, principalmente, porque a oposição concordava em manter todo o resto dos vetos, à exceção desses 4. Então, se a gente constrói, nós podemos superar, nós temos que votar a nova fórmula de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, votar, resolver o problema da dívida dos Estados, que a presidente Dilma já mandou uma medida provisória, Minas Gerais, como todos os outros, da renegociação da dívida. Que é o interesse é grande muito de Minas Gerais, assunto importante. Agora, deputada, não levantar. Pois é, como é que a senhora vê hoje o peso, a senhora está falando, precisa negociar com a oposição, qual que é o peso real da oposição, que ela mingou muito? Né? Qual que é o peso real dela? Tem muita gente que diz que o maior problema da presidente Dilma para governar e lidar com o Congresso é a própria base. Eu diria que, evidentemente, que há um sistema de oposição no país ao governo da presidente Dilma e ao projeto que se iniciou com Lula, que envolve não apenas os partidos, mas envolve setores dos meios de comunicação, envolve setores do judiciário, que têm uma visão, setores, particularmente do setor dos grandes bancos, que consideram que a política que está em curso não é a que lhes satisfaz e que é preciso mudar. Isso é legítimo da disputa, mas este movimento é um movimento que é real e que interfere na casa. Nós temos um pequeno problema que é muito interessante. Na casa, a oposição é pequena, mas o regimento permite tamanhas manobras que nós, para votarmos uma medida provisória necessária, que todo mundo concordava, fomos até 4 horas da manhã, começando uma sessão extraordinária às 11. Porque eu posso pedir no regimento a retirada de pauta de uma sessão, aí eu entro com outro requerimento, de 2 sessões, eu entro, tem 7 formas regimentais, porque este regimento interno é depois do período ditatorial e preservava as minorias. Então, é um aspecto que às vezes é secundário, mas o problema central não é esse. O problema central é que há uma disputa no Brasil em torno de que projeto nós devemos enfrentar e que setores nós vamos privilegiar, um país em que quem mais está tendo dificuldades no setor econômico é a indústria. A indústria precisa ter apoio. Do ponto de vista do PCdoB, conversamos muito com a presidente Dilma, olha, investir em indústria e investir em infraestrutura do país, sem isso nós não vamos para frente. Agora, deputada, sobre a visão hoje do parlamento em relação ao Supremo. A senhora acha que existe um ressentimento? Qual que é o sentimento que hoje que é dominante dentro do Legislativo em relação ao Supremo? Eu diria que houve um momento especial que ultrapassou a todas as outras situações. Claro que já teve definições do Supremo de questões relativas a nós, mas o julgamento da ação penal 470, que eles chamam de mensalão, foi um momento em que, sob a luz dos holofotes, o Supremo, em certa medida, exacerbou numa intervenção. Tanto é que a Faculdade de Direito de São Paulo, uma das maiores catedrais do direito constitucional, deu uma menção honrosa para o Lewandowski, porque o Supremo, em vários momentos, eu escutei isso de um jurista tucano, que disse, olha, Ju, com esta decisão, que é a decisão de não ter 2 instâncias, todo réu tem que ter 2 instâncias de julgamento. Alguns réus não têm. Este jurista de filiação do PSDB chegou, Ju, o Supremo está criando um precedente que é muito perigoso para a estabilidade do país, porque o guarda da esquina pode, com base nessa decisão, tomar medidas. Era aquilo que o Afonso Araújo dizia. O problema não são as grandes instâncias, o problema é o guarda da esquina, com todo o respeito que nós temos por toda a corporação que existe. Não há ressentimento, há um temor, uma preocupação que isso se amplie sem uma
uma tranquilidade. Como é aquela história, se votar, se prende ou não prende por 5-4, uma Suprema Agora, a Corte, questão da cassação, né, que o Supremo determinou que tem que cassar. E aí ficou essa discussão. A Câmara vai cassar, afinal, são 4 deputados condenados no julgamento do Mensalão. A senhora diria que existe uma opinião formada, majoritária, dentro da Câmara em relação a isso? Existe uma opinião formada, majoritária, dentro da Câmara, que esta palavra é dada, porque é literal no texto constitucional, literal, que cabe à Câmara a definição sobre os mandatos. Agora, o rito tem um consenso absoluto, é a Câmara, porque a Constituição assim diz. Agora, o resultado, se vai cassar ou não, aí é uma outra discussão que eu diria que ela só no momento exato nós vamos sentir o clima na casa, Mas a senhora acredita que caçar. O rito vai ocorrer todo o rito lá de... É o rito na casa. De decidir se vai caçar, se não vai caçar, isso vai ocorrer na casa? Não, vai. De decidir se vai caçar ou não, não existe essa dúvida. O rito é instalar o processo dentro da casa, que se inicia na mesa, encaminhando ao Conselho de Ética, etc. Tal. Mas quando a senhora diz instalar, não há essa dúvida, para o Supremo... Claro, não há essa dúvida dentro da casa. Exatamente. O Supremo considera que a Câmara tem só que ratificar. Que este é um problema que grande parte dos juristas hoje já tem isso claro. A palavra da cassação é da Câmara. O rito é da Câmara. Agora, se a Câmara vai concordar com as definições do Supremo, aí é uma coisa que eu acho que é um imponderável. Cassação de mandato na Câmara, em todos os momentos, é um imponderável, porque depende de circunstâncias. Mesmo com a fala do Henrique Alves há alguns dias, que diz que não existe risco zero de conflito entre o Supremo e a Câmara. Eu acredito que superamos. O Joaquim Barbosa, quando assumiu a presidência, ele assumiu numa outra atitude. Tem certas coisas que ocorrem naquele momento. Quando a gente estava ali para votar, eu esqueci de trazer de Brasília a minha cédula de 3.000 votos, dos vetos, que é um livro dessa largura. Tem 4 centímetros. A minha cédula de votação já está preenchida com a maioria, porque estava comigo. E a urna, você viu, né? Carregava com aqueles caixotes. Naquela noite que estava marcada aquela reunião, na minha compreensão, tem figuras políticas que jogam um papel decisivo. O presidente Sarney, que ainda era presidente do Senado, chamou o Colégio de Líderes e disse: suspende esta votação. Ao fazer isto, ele sinalizou. No outro dia, o presidente Joaquim Barbosa não acatou o pedido do procurador Gugel de prender de imediato. Então, o que é que está em curso? As figuras políticas estão percebendo que a República não pode ficar à mercê de um conflito de poderes. Isso é coisa de... no meu caso, que fui líder estudantil, eu posso ter brigado pela disputa do Grêmio Estudantil e fazer um bocado de inexperiência. Mas estava um risco seríssimo. Naquela noite, o que se discutia era se houver a determinação da cassação, esses deputados virão para dentro da Câmara e que as forças de segurança invadam a Câmara. Quer dizer, era esse o clima naquele momento. Acho que a ponderação da experiência do presidente Sarney, eu acho que foi muito mais a iniciativa dele que convocou, e acredito que sinalizou com o presidente Joaquim. Tanto é que ontem o presidente Joaquim esteve com o presidente Henrique Eduardo Alves. Os dois estavam conversando e a gente sabe que o melhor caminho para o equilíbrio é a conversa. Deputada, só para a gente encerrar a nossa conversa, falar um pouquinho do PCdoB. O PCdoB conquistou uma cidade importante de Minas Gerais, que foi Contagem, não é? Carlinhos Moura, o ex-deputado Carlinhos Moura se elegeu prefeito numa disputa acirrada com o PT, né? Um aliado histórico e tal. Ele começa agora a comandar a cidade, tem só um pouco mais de um mês de governo. Qual que é a importância do bom resultado, de uma boa administração em Contagem para o PCdoB?
Eu diria que a eleição do Carlinhos em Contagem na prefeitura foi o carro-chefe de algumas vitórias que o PCdoB teve. O PCdoB cresceu em 78% a sua votação no conjunto dos municípios. O PCdoB está à frente de 7 prefeituras que são interessantes: Cataguases, Arcos, Francisco Sá, Pintópolis, Jaíba. São cidades que, algumas bem menores do que Contagem, mas expressam um pouco a quebra do preconceito. Mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, foi ganhar Contagem. O PCdoB se implanta em Contagem na relação sindical, na direção dos sindicatos metalúrgicos, numa construção. E o que é que tem obsessão do Carlinhos como uma compreensão do PCdoB? Tem que crescer, tem que desenvolver economicamente. Tanto é que as primeiras medidas que ele toma para medidas concretas, para agilização da liberação de alvarás para empresas, para comerciantes que queiram se instalar e que estavam com certo processo de atraso. Então, eu acredito que é um desafio muito grande. O PCdoB não tem experiência administrativa. Evidentemente que nós reconhecemos. Mas o PCdoB tem 2 coisas fundamentais. Tem projeto, e o projeto, claro, o Brasil tem que crescer, nós vamos ver como é que faz, mas tem que crescer e tem que ter emprego. Crescimento e emprego é a obsessão do PCdoB. E tem quadros e Carlinhos e pessoas muito dedicadas. A figura como um Carlinhos. Carlinhos, ele se elegeu na confiança que as pessoas tinham, mas muito na determinação, nesse sentimento de se vincular com o povo. Então, a experiência que a gente vai ter é um desafio, mas nós contamos, essa é a preocupação do prefeito Carlinhos, de somar com o conjunto das forças, todas, inclusive o PT. Todos precisamos de todas as forças políticas que constroem a cidade de Contagem. E o PT é um dos elementos que é parte desse processo de construção. Acredito que há uma grande frente de partidos que ajudaram e, sobretudo, esse desejo de crescer que levaram a esse desafio muito grande. E Carlinhos, todo mundo sabe, tá bem encaminhado inclusive o PT? Deputado. Olha, é uma construção, é um desejo, uma compreensão nossa. Está sendo conversado? O prefeito conversou o prefeito Carlinhos conversou. Não, evidentemente, não é uma coisa que está posta de imediata, de participação no governo, mas muitas vezes a ajuda que o PT pode dar na prefeitura não precisa necessariamente, porque a disputa foi muito acirrada, muito tensa, de participação no governo, mas sobretudo de construção do projeto. Deputada, muitíssimo obrigada pela presença no mundo político. Obrigada. Este mundo é um mundo político que aqui a gente afirma, nós, mulheres, somos mulheres e políticas. E aqui nós nos afirmamos. Eu conversei com a deputada federal Jo Moraes, ela é presidente do PCdoB de Minas. Nós conversamos muito aqui sobre o Congresso, o que o Congresso vai fazer na próxima semana com uma votação, com uma pauta pesada de votação. E também um pouquinho sobre o PCdoB. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.